Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui para gravar um vídeo sobre mais um filme. E como eu já havia comentado antes, a minha intenção de fato era gravar um pequeno vídeo sobre qualquer livro, revista com a qual eu termine de ler, ou um filme. E nesse caso, o filme não foi dos melhores, porque na verdade a minha relação com esse filme já é antiga. Eu ainda me lembro, eu acho que eu tinha uns 7, 8, acho que eu tinha uns 7 anos. Eu passei por uma locadora, que as gerações mais novas não conhecem, mas era onde a gente poderia alugar vídeos, né, para assistir. E chegando nessa locadora, eu vi lá um cartaz gigante, né? Aí eu, cara, fiquei impressionado com o cartaz, mas pelo bem da minha alma, eu acabei não alugando esse filme. Eu vi um outro que era bem mais saudável para minha idade, que foi Os Batutinhas, que conta com a participação ilustre no elenco com Donald Trump, o presidente americano anterior. Mas voltando ao caso, como vocês já sabem pelo título do filme, ou aliás do meu vídeo, o nome do filme é Carnossauros. E realmente, quando eu tinha 7 anos, cheguei na locadora e vi aquele cartaz com fundo branco e um Tiranossauro Rex. Qualquer criança com 7 anos ficaria alucinada para ver esse filme. Mas, repetindo pelo bem da minha alma, eu não cheguei a alugar aquele filme, graças a Deus. Entre aspas, eu preferia assistir os Batutinhas. E repetindo, foi muito mais saudável para uma criança de 7 anos assistir. E eu acabei assistindo esse filme apenas algumas horas atrás. Ele é um filme de 93. A produção de uma personagem para história, não só de cinema, mas para a cultura do século XX, que é importante, é fundamental, que é o Roger Corman. Ele nunca fez nenhum filme que tenha o Roger Corman, né, como produtor e realizador de filmes também, ele nunca foi uma figura de destaque. Ele é conhecido por fazer aqueles famosos filmes B, né? Filmes de baixo orçamento, de qualidade duvidosa, roteiro e elenco deploráveis, mas é aquela história. Se você investe pouco num produto e esse produto vende muito, o seu lucro é necessariamente bastante satisfatório. E é entre aspas, essa lacuna que fica entre os grandes filmes e os filmes que não têm público nenhum, que o Roger Corman ele se destacava. Porque, repetindo, ele tem mais uns 20, 30 filmes como produtor, e os filmes seguem sempre essa mesma fórmula. São filmes baratos, eram gravados muito rapidamente, 2 ou 3 semanas de produção, acabavam de editar o filme e lançavam nos cinemas de cidades pequenas. Eram filmes que traziam um retorno financeiro considerável, levando em consideração, mesmo que os filmes dele chegassem a faturar 1,5 milhão, 2,5 milhões de dólares no mercado americano, essas são cifras muito pequenas. Mas como ele gastava 300 mil, 400 mil dólares, então ele tinha um lucro que passava aí dos 400, dos 500% em cima das produções dele. E é o caso do Carnossauros, que ele lucrou mais, acho que foi 2,5 milhões, 3,5 milhões na bilheteria. E assim, o cidadão era nitidamente um picareta. Porque eu já vi essa história de que uma vez ele foi entrevistado, pouco depois da estreia do filme dele, e perguntaram sobre acusações de um possível plágio relacionado ao filme dele, ou associado ao filme dele. Então ele respondeu que ele
jamais desconfiaria que o Spielberg faria um plágio do filme dele. Porque o Spielberg é um bom sujeito, né? Um jovem em início de carreira, ele jamais plagiaria um dos meus filmes. Mas, mas o problema é que a questão era justamente o contrário. Porque sabia-se que Spielberg preparava um desses grandes filmes de ficção científica envolvendo esses seres pré-históricos, né, que eram os dinossauros. Então, de alguma forma, o produtor Roger Corman teve acesso ao roteiro do filme, então ele adaptou o roteiro lá original do Jurassic Park com os esparsos recursos que ele tinha. Provavelmente ele alugou um galpão para gravação, montou todos os sets de filmagem, os espaços para gravação ali dentro mesmo daquele estúdio. As cenas externas foram gravadas ali mesmo, né, nos arredores de Hollywood. É simplesmente uma estrada, uma pedreira, onde ele utiliza provavelmente as próprias máquinas que estavam ali estacionadas, como tratores, caminhonetes, caminhões abandonados, etc., para ambientar o filme. E, repetindo, as cenas internas foram gravadas dentro de um estúdio grande. As cenas eram todas escuras, muito provavelmente porque todos os cenários do filme foram gravados ali mesmo, então é a casa das personagens, é a sala de reunião dos cientistas, o laboratório, o centro médico, é tudo ali no mesmo espaço. Ele deixa tudo a meia luz para que o público ele não perceba que o ambiente é o mesmo e vai para frente. É um filme curto, mas não curto o suficiente, porque eu acho que foi a 1 hora e 29 minutos mais demorada da minha vida. Eu ficava assim pensando, meu Deus, esse filme não acaba. Ah, sim, o filme tem 1 hora e 29 minutos. Ele ali dessa virada do ano de 93 para 94, ele estreia coincidentemente um mês antes do Jurassic Park, porque repetindo, o objetivo na maior parte das produções do Roger Corman era pegar o hype desses filmes ou temáticas que fazem mais sucesso para conseguir faturar alguma grana sem grande esforço. Então, repetindo, com acesso prévio, provavelmente, ao roteiro do Jurassic Park, porque, repetindo, eu duvido muito que alguém tenha realizado esse filme, o Carnossauros, sem ter tido acesso não só ao roteiro do Jurassic Park, mas também ao romance do Crichton, né? Que é o autor lá, não só do Jurassic Park, ele também escreveu e dirigiu uma obra chamada Enigma de Andrômeda. O filme eu nunca cheguei a assistir, mas o livro é fenomenal. E olha que eu não sou desses caras que gostam muito desses blockbusters, né? Desses, como é que se diz? Desses livros muito vendidos e tal, né? Desses best-sellers, aliás, né? Mas eu li por acaso, nas férias, estava sem ter o que fazer. Ah, vou ler aqui, Enigma de Andrômeda. E o livro é muito bom. Repetindo, o filme eu não sei porque eu não cheguei a assistir. Mas esse Crichton, acho que é Daniel Crichton, que é o escritor do Jurassic Park, Mundo Perdido, ele tem vários outros livros que também viraram filmes, como, se não me engano, Epidemia, é, tem o Congo, tem o... Meu Deus, era um... Tem a Esfera, né, que é com o Samuel Jackson, né, e a Michelle, acho que é Nicole Kidman, né, que está no filme também. Enfim, ele tem uma série de romances de ficção científica. Ele chegou a dirigir um filme, que era a adaptação de uma obra dele mesmo, que foi o Enigma de Andrômeda, que, repetindo, eu não cheguei a assistir. E a adaptação mais famosa de um dos seus filmes foi o Jurassic Park. Então, como eu disse, provavelmente o Roger Corman ele teve acesso não só ao livro do Crichton, como ao roteiro lá do Jurassic Park, porque realmente há uma série de temáticas que o Crichton ele trabalha no livro dele, Jurassic Park, mas que Spielberg não levou para o cinema. Então, Corman ele foi lá naqueles pontos que o Spielberg não adaptou, justamente porque eram mais violentas e sanguinolentas, e levou para o filme dele. Agora, é bom que se diga que o filme do Spielberg não é tão inocente ou ingênuo assim. Porque tem cenas ali que os dinossauros comem as pessoas. É realmente, quando eu tinha ali 7, 8 anos e vi o filme, eu fiquei apavorado com aqueles monstros ali, né? E o filme essa produção aqui, né, o Carnossauro, de Roger Corman,
repetindo, é um filme de 93, 1993, ele ainda é mais sangrento, não é sangrento, ele é gore. É, tem uma cena no filme, já quase no final, em que o dinossauro, que é engraçado, porque os dinossauros no filme, eles têm essa habilidade de aviscerar as pessoas. Eles não sabem ou aviscerar, né? Arrancar os intestinos ali das pessoas, né? Ou então eles têm esse hábito de amputar os membros das pessoas. Então eles arrancam a perna, o braço, sabe, a cabeça. Eu não sei onde é que esse. Por que que. Aliás, até eu sei, né? Por que que os dinossauros desse filme são tão sangrentos e cruéis? Mas, enfim, né? É um detalhe à parte. Eu tô rindo, mas o filme não é nem um pouco divertido. Como eu disse, foi a 1 hora e 29 minutos mais longas que eu já passei na vida. É um filme que ele está disponível no YouTube. Espero que continue lá por mais tempo para atrapalhar a vida e o sono das pessoas que gostam ali de assistir filmes de forma ilícita. Porque realmente, quem nunca viu Carnossauros, não veja. Se você for menor de idade, muito menos, porque de fato, diferente desses filmes mais populares, especiais dos filmes de hoje em dia, eles não têm nenhum dó das cenas. Assim, por mais que o filme é de baixo orçamento. Então, assim, vocês não verão aquele tiranossauro, o Velociraptor, né, que é o, entre aspas, o dinônico, porque até na época do filme, do Spielberg, houve essa polêmica, porque havia um paleontólogo meio superstar lá nos anos 90, porque ele supôs, ou ele teorizou que o Velociraptor mongoliensis e o Deinonychus antirrufus, eles pertencem ao mesmo, acho que é a mesma família, né, de animais, etc. Então eles resolveram não usar o nome Deinonychus e sim o nome Velociraptor para ambas as espécies. Então era Velociraptor mongoliensis, para a espécime lá da Mongólia, né, da região central da Ásia, e essa espécime ali, eu acho que de Montana, ele adotou o mesmo nome, Velociraptor antirrufus. Ele só fez mudar entre aspas, o nome da espécime, e manteve, acho que o gênero, né, Velociraptor. Depois eu vou perguntar para meus colegas de biologia, né, da, com os quais eu trabalho, para me dar umas dicas em relação a essas nomenclaturas dos animais. Mas, pois bem, então assim, não tem velocidade. Quem viu Jurassic Park, como eu, ingênuo, foi assistir lá o Carnossauros, foi crente de que eu encontraria pelo menos algo de bom no filme, né? Pelo menos os bichos. Mas não. Porque Jurassic Park ele foi inovador nessa parte da criação de seres, né, digitais. Então você tem lá o Velociraptor, o Tiranossauro, o Brachiosaurus, etc. Nesse filme, os dinossauros são bonecos. Aliás, eu imagino, aliás, eu acho que são até próteses. Eu acho que a pessoa segurava a pata do dinossauro e movia, né? É o braço se movendo, as pernas. E um dinossauro que cresce rápido, né? Em poucos dias, um bebê dinossauro já virou adulto. E como, repetindo, ele tem essa habilidade especial de aviscerar as pessoas e de amputar os membros, a cabeça, os braços, etc. Eles têm prazer. Tem uma cena que ela arranca lá a perna da mulher e não come a mulher. Fica só observando a mulher se esvaindo em sangue até morrer. Pronto. Como eu disse, são máquinas de matar alucinantes. E, sim, voltando para a história. A história foge um pouco ali do Jurassic Park, até tem um momento que eles mostram um inseto, uma espécie de mosquito pré-histórico. Eles dizem, olha, a nossa geneticista desenvolveu as técnicas de clonagem até o ponto que ela conseguiu trazer de volta à vida esse inseto pré-histórico. Aí mostra o inseto, ponto. E aparentemente é uma empresa do ramo alimentício. Ela desenvolve novos. Como é que se diz? É, ela faz mutações no DNA de animais, tanto de plantas, em especial de aves, né, de frangos, para produzir, entre aspas, alimentos que sejam mais apetitosos, frangos que sejam maiores para produzir mais carne, mais ovos, etc. E, paralelamente,
uma cientista maquiavélica do filme, né? Que é um desses filmes, entre aspas, de ficção científica bem baratos, em ralé. Secretamente, ela faz o sequenciamento genético de inúmeros animais que têm características similares aos dos dinossauros, né? Como os jacarés, aves, né? Avestruz, pelicano, etc. E produz, entre aspas, essas quimeras, porque a impressão que passa no filme é de que eles não são dinossauros, são quimeras, né? Eles, como eu disse, eles reúnem genes, ou partes ali dos genes de animais aparentados, ou descendentes lá dos dinossauros, ou para uns parentes próximos, e criam essas quimeras genéticas que lembram dinossauros, mas que não são, né? E esses dinossauros, eles nascem de ovos, claro, né, que são répteis, e nascem de ovos de galinha. Aí, aí isso abre espaço para algumas das cenas mais bizarras e porque assim, o filme é tão mal feito, é tão gore, assim, que não tem como achar graça, assim, porque assim, sem saber como se comportar dentro daquelas cenas. Porque as galinhas simplesmente elas geram ali aquele ovo daquela quimera, né? Que eles nem chamam de dinossauro, mas a impressão que passa no filme é de que eles não são dinossauros, são, como eu disse, são quimeras genéticas. Eles pegam sequências ali do DNA, alguns genes de animais específicos, como jacarés, pelicanos, avestruzes, fazem colocam eles em sequência para, entre aspas, dar origem a animais similares aos dinossauros, né? Ou mesclam com partes do DNA de dinossauros que são encontrados, né, em fósseis e tal, né? Mas assim, a explicação pseudocientífica do filme ela é bem rasteira, porque o importante é mostrar o sangue, né? As vísceras, os dinossauros arrancando os intestinos ali do abdômen das pessoas e só, né? Mas voltando para o assunto, aí as galinhas elas geram, né? Dentro ali do ventre delas os ovos ali desses dinossauros, né? E o ovo vai crescendo, crescendo, crescendo e a galinha explode. Porque não tem como manter, né, um ovo daquele tamanho dentro dela. Aí depois que vem a parte pior, porque ele diz que a saliva, isso é uma coisa que eles não está no filme Jurassic Park, mas está no livro. Então por isso que eu disse que o Roger Corman, ele certamente ele teve acesso ao livro, acho que é Daniel Crichton, não me lembro mais o nome do autor. Certamente ele teve acesso ao livro, porque no livro Jurassic Park, alguns dinossauros, como aqueles, os Procompsognathus, né, eles têm um tipo de como é que se diz? De uma enzima na saliva que promove ou produz alguma doença quando ele entra em contato com os seres humanos adquirem alguma doença quando eles entram em contato com uma enzima ali presente na saliva desses Procompsognathus. São dinossauros pequenininhos, né? Literalmente do tamanho de uma galinha. Eles têm algo em torno ali de 70, 80 centímetros. É uma galinha, né? Enfim. Aí nesse filme, esses dinossauros, eles mordem as pessoas, algumas conseguem escapar, elas desenvolvem essa doença, que para mim pelo menos, lembrou a nossa gripe aviária, né, famosa, que são esse tipo de gripe que casualmente chega, uma delas novas, né, vindo da China ou do Sudeste Asiático. É uma doença, como eu disse, que tem essas características gripais, né? E rapidamente ela dissemina ali entre a população do, da, da cidade do entorno, porque há esse laboratório, há essa mina de extração de algum tipo de minério ali próximo, e as personagens do filme são aqueles que trabalham na mina, né, e nos laboratórios e que acabam morando ou construindo uma pequena vila que fica em torno ali do complexo científico, né, do laboratorial e da mina ali, de extração de algum minério que eles não dizem o que é. E esse vírus ali, essa gripe aviária ali, né, ela passa a se disseminar muito rapidamente entre as pessoas e é um vírus, entre aspas, mutante, né? Ele provavelmente era, pelo que eles explicam no filme, né? Ele é derivado de uma de testes genéticos, né, para produzir armas biológicas, né? É um vírus que incide sobre os seres humanos
mas os machos, né, os homens, eles não apresentam sintomas graves dessa doença, mas quando esse vírus entra em contato com as fêmeas, né, com as mulheres, é, meu Deus, é muito engraçado. Ela, como é que se diz? Elas ficam grávidas, né? Por que motivo eu não sei. Como é que um vírus vai deixar alguém grávida, né? E elas ficam grávidas e parem um ovo, que é um ovo mais ou menos assim, desse tamanho, né? E as mulheres explodem assim a barriga, a perna da mulher e sai esse ovo gigante que dá luz a um novo, entre aspas, dinossauro, né? Aí eles rapidamente ali no filme eles dizem que se esse vírus se espalhar em menos de 6 meses, você metade da população, mais da metade da população do mundo estará exterminada. Claro, né? Porque isso é um vírus que mata as mulheres que o contraem, então mais da metade da humanidade será eliminada, porque mais da metade da humanidade é composta pelo sexo feminino, né? Então eles dizem, mas não há problema, porque os nossos cientistas já desenvolveram úteros artificiais. Então nós conseguiremos reconstituir a humanidade a partir desses bebês gerados nos úteros artificiais. Até eles comentam, é uma boa via para nós continuarmos com os nossos projetos eugênicos, né? Aí tem toda uma relação aí com essa ciência perversa e tal, né? Que tenta, entre aspas, manipular os nossos hábitos alimentares, a nossa genética, os grupos étnicos que devem, entre aspas, sobreviver, etc. Até que em alguns momentos dá para você tirar assim, alguma reflexão, algum pensamento mais sofisticado, porque realmente o Roger Corman ele só queria sair enxertando um monte de elementos de outros filmes ali no meio, porque parece que é uma colagem de vários filmes. Eu vi essa ideia bacana no filme X, eu vi aquela outra ideia graciosa no filme Y. Aí ele vai colando as ideias desses diversos filmes para tentar compor um filme. E, agora sim, para quem gosta de dinossauros, né, como, como eu, tinha que em algum momento na vida ver o Carnossauros aqui do Roger Corman. E, assim, um ponto ele tem de positivo em relação a Jurassic Park, que é o seguinte, o Tiranossauro Rex parece com o Tiranossauro Rex, o formato do crânio, porque no Jurassic Park é, o Tiranossauro ele tem tipo uma sobrancelha, né? Que provavelmente serviu para dar uma feição mais humana, né? Para você pensar que o animal está com raiva, o animal tá procurando, tá quase que reflexivo, né? Aí ele tem uma sobrancelha que se contrai, tá? Que obviamente um réptil não tem, um réptil não tem sobrancelha, né? Mas os de Jurassic Park tem. Mas nesse filme aqui de Roger Corman, que é o Carnossauros, de 1993, o Tiranossauro e os outros dinossauros já que aparecem, que não tem nem nome, eles não têm sobrancelha. Então o crânio do Tiranossauro é semelhante ao crânio do Tiranossauro Rex real. Então, assim, esse é um ponto positivo do filme. Segundo ponto positivo, o outro dinossauro lá que aparece não tem nome, mas deve ser um dinônico, né? Um Velociraptor, porque ele tem aquela garra assim curva que ele usa para arrancar as vísceras das pessoas e tal, né? Mas realmente é um filme nojento. Eu já vi muito filme tosco, mas esse. Agora sim, outra coisa curiosa é que eu não falaria mal de nenhum dos atores do filme, porque são nitidamente atores muito baratos, ou atores que beiram ao amadorismo, mas as pessoas ali se empenham tanto na interpretação das personagens que dá-se esse ar meio crível, né, à trama. Porque os atores são obrigados a repetirem, né, e dizerem, aliás, os textos mais ridículos e sei lá, grotescos do mundo e as pessoas, os atores no caso, né, dão aquelas falas ali de forma tão fluida, né, e clara que, como eu disse, até dá pena deles. Porque você percebe, ali, pelo menos eu, né, como espectador, que aqueles atores, aqueles profissionais, eles estão ali dando sangue pelo filme. Porque certamente para muitos deles, e olha que o filme tem muitos atores, eu acho que tem um elenco de no mínimo uns 20
personagens, ali tem muita gente. E repetindo, certamente para muitos deles era uma chance ímpar, né, ou única na carreira, de aparecer, olha, no filme de Roger Corman, que à época ele já era um cult, e hoje continua ainda mais. Quem gosta desses filmes trashes, desses filmes de baixo orçamento assim, ou até que no futuro pretenda fazer seus próprios longas metragens, eu acho que o Roger Corman é uma boa pedida assim para começar. Porque assim, eu não, nunca falaria mal do Roger Corman, que realmente é importante. E como eu disse, para quem cresceu assistindo essa besteira toda tarde, deve ter visto todos os filmes. Todos os filmes desse cara. Eu acho que todo mês, todo mês pelo menos passava algum filme dele, uma reprise. Então assim, fez parte da vida aí de muito brasileiro, de muita brasileira. Agora, uma coisa que é bacana, porque no final do filme, devido a essa gripe aviária aí que é transmitida pela saliva, né, pela essa enzima aí dos dinossauros, que eu acredito que seja isso, porque como é um filme que é inspirado no livro Jurassic Park, e no livro tinha isso, no filme, esse Carnossauros eles não explicam, mas eu suponho que é isso, porque eles tem momentos que eles analisam as vísceras, os restos mortais ali que os dinossauros não comem, e eles comentam, há uma substância aqui, uma enzima, não é que foi produzida pelos nossos laboratórios. Então, assim, pelo menos eu como público, eu imagino que seja isso, né? Que essa doença foi desencadeada por essa enzima que os dinossauros acabavam deixando dos sobreviventes, né? Dos ataques ali, né, dos carnossauros. E como eu disse, no final vira um filme de guerra biológica, né? Vem um grupo de contingência com aquelas roupas anti-radiação, anti-contaminação e sai matando geral a galera que entrou em contato com os dinossauros ou que nem entrou em contato com os dinossauros, mas vivia ali ao redor, para eles saem trailer por trailer, casa por casa, matando as pessoas, até dá uma dó assim no coração, porque como eu disse, os atores são péssimos, mas você passa ali 1h20, 1h30 acompanhando o desenrolar da trama, você cria uma certa empatia com aqueles atores, por mais horríveis que eles sejam. E, não, claro que você não quer que eles morram, né? Então, cada vez que eles metralham ali alguém, você fica dá dó dos caras. Você, poxa, o ator, a atriz se esforçou tanto, correu tanto para chegar no final e morrer na praia. E não se dando por satisfeito, eu resolvi assistir Carnossauros 2, que começa exatamente. O filme é de 95, é também direção de Roger Corman, o diretor é Louis Monnier, tem uma dessas figuras totalmente irrelevantes, e por incrível que pareça, Carnossauros é ainda melhor, no mau sentido, que Carnossauros o primeiro. Porque ele começa, nisso eu achei bom, porque é um ponto de coerência, ele começa exatamente quando termina, entre aspas, né, o Carnossauros 1, né? Agora, é porque o complexo ali científico é abandonado, alguns anos depois, algum tempo depois, eles não dizem nem se são anos, eles resolvem voltar ao complexo para reestruturá-lo, há um ataque, pessoas morrem, então um grupo de, não sei se são de mercenários, eu não sei se eles são, não é no filme se eles são mercenários, se eles são técnicos, se eles são eletricistas, porque eles dizem que vão a esse laboratório, que fica até num complexo de Minas, né? Para fazer com que esse centro laboratorial ele volte a funcionar, mas os caras vão armados até os dentes. Aí eu realmente eu fiquei sem entender. E eu duvido que o Roger Corman tinha a pretensão de explicar. E, novamente, porque ele tem aquela mesma premissa do The Lost World, né? Que é o Mundo Perdido, Jurassic Park 2. Porque no Jurassic Park 2 a premissa era alguma coisa sobreviveu. E aqui no Carnossauros 2, eles fazem exatamente a mesma coisa. Alguma coisa sobreviveu e está ali contida nesses túneis abandonados. Que é uma coisa que, repetindo, Roger Corman não tinha nenhuma pretensão de dar coerência aos filmes dele. Ele só queria mostrar sangue, mortes, é, em alguns casos, mulheres seminuas, que não aparecem nesse filme, mas há momentos ali de sadismo extremo. Mas aí é um outro vídeo. Né? Aí voltando.
Porque esse complexo químico, industrial e tal, fica num complexo de túneis que eles reutilizam de mineração de alguma coisa, que eles não explicam o que é. Sei que ele fica no meio ali do deserto, provavelmente do deserto da Califórnia, aí você fica pensando, sim, e eles encontram esses dinossauros lá dentro. Como é que esses dinossauros aí sobreviveram no meio do deserto, sem ninguém saber, uma população de algumas dezenas desses bichos? Aí, de novo, é uma outra referência do Jurassic Park. Porque no livro, né, acho que é Daniel Crichton, não me lembro mais qual é o nome do autor do Jurassic Park, os dinossauros eles começam a se reproduzir e antes de deixar a ilha, eles querem se certificar de que nenhum animal escapou da ilha, porque haviam boatos de animais estranhos na Costa Rica. E a ilha ficava ali próximo, então eles queriam conferir se os velociraptors, né, os dinônicos, eles se reproduziram, se sim, quantos bebês ou filhotes eles tiveram e fazer esse trabalho de contagem antes de evacuar a ilha, para eles terem, como eu disse, certeza de que os animais não escaparam. E no livro, né, o Jurassic Park, eles vão até uma. Eles descobrem que os dinossauros estavam fazendo os ninhos deles no, é, nos galpões abandonados que ficavam tipo numa parte embaixo, assim, na ilha, nos túneis e tal, que eles tinham construído numa região mais afastada da ilha. Aí eles contam a quantidade de ninhos, veem mais ou menos quantos ovos havia em cada ninho, porque eles deixam ali os fragmentos dos ovos, e contam os animais adultos que tem. Eles, entre aspas, né, supõem que nenhum animal escapou da ilha. Aí corta e começa lá outro filme, né? O Mundo Perdido. Aí voltando aqui, o Roger Corman, ele, entre aspas, ele se referencia nisso e coloca isso. Provavelmente os dinossauros, durante o dia, eles saíam para caçar nesse deserto, comer lagartos ou coisas do tipo, e à noite, ou o contrário, né, eles iam se refugiar ali naquelas cavernas. E um belo dia, esses cientistas ou técnicos explorando as partes mais inferiores desse complexo de cavernas, eles dão de cara com esses dinossauros sádicos que gostam de amputar os membros das pessoas e aviscerá-las. Né? Aviscerar é arrancar, retirar as vísceras. Né? Aí vai lá. Aí daí que, depois de alguns dias sem contato, chegam esse grupo, que eu não sei se são técnicos para colocar esse laboratório em funcionamento, ou se eles são mercenários que estão ali para ver o que ocorreu de errado, né? E descobrir o que aconteceu com as vítimas, né? Ou se há supostos sobreviventes. Aí, e é só, eles encontram os dinossauros, eles matam uns 10, 15, 20 desses dinossauros, que só Deus sabe lá de onde veio. Dentro desse complexo de minas tinha um tiranossauro, que eu não sei como é que esse dinossauro de 12, 13 metros de comprimento, 8 toneladas, se escondia ali no laboratório e ninguém sabia. Que realmente é uma sucessão de absurdos, mas a única coisa que para que o filme serve é para você ver os tiros, ver as pessoas tendo seus membros amputados, as suas tripas arrancadas do abdômen e ver uma sucessão de bonecos mal feitos explodindo, né, pegando fogo. Tem até uma cena que explode, né, que eles colocam mais dinamites para impedir o avanço dos dinossauros. Aí ficam os pedaços, entre aspas, dos bonecos do dinossauro de uma pata, a cauda, a cabeça. E você vê que literal. Ah, e mais, tem uma cena no filme que uma personagem ela tenta escapar do helicóptero e ela, depois que ela alça voo ali com o helicóptero, 5, 6 metros de altura, ela escuta um barulho, olha para trás, é o dinossauro. Ela é atacada pelo dinossauro, ela perde o controle do helicóptero, o helicóptero cai. E realmente, na hora que o helicóptero cai, a produção do filme é tão qualquer nota que eles não colocaram nenhum, digamos assim, um brinquedo de um helicóptero caindo. Era um pedaço de isopor pintado de preto e cortado no formato do helicóptero. E quando ele cai no chão, ele quebra assim no meio. Você vê que dentro é branco. E repetindo, não era nem um brinquedo do helicóptero, era uma coisa feita de isopor no formato do helicóptero. Quer dizer, é a coisa mais tosca, uma das coisas
não vou dizer que é uma das coisas mais toscas que eu já vi, porque eu já vi muito filme ruim. Agora, esse, sinceramente, eu acho que ele ganha de lavada de muitos outros. É um dos filmes mais horríveis que eu já vi. Agora, o pior de tudo não é os. Agora sim, o sangue é bem feito, porque realmente dá nojo. Não é aquela. Repetindo, eu já vi muitos meninos dizendo isso. Ah, o filme tal tem uma morte massa. Aqui a morte não é. Aqui a morte não é massa, não. Você sente a dor ali dos personagens sendo. Como é que se esquartejados ali pelos dinossauros. Não é massa, não. E o sangue realmente parece sangue. Esse Roger Corms, ele realmente trabalhava com uma galera que entendia ali de maquiagem, né? E, enfim, né? Tinham poucos recursos, faziam o que era possível, né? Como é que você vai fazer um filme de ficção científica com dinossauros gigantes tendo 300 mil dólares? Não, não dá pra fazer. Então, assim, dentro da raia do possível, era aquilo que saía. E só para encerrar, é uma coisa que eu já disse no início, eu já enunciei, esse filme é uma sucessão de colagens e de brincolagens de temas e de cenas de outros filmes. Do próprio Jurassic Park, do Exterminador do Futuro 2, de Aliens, que tem uma cena, isso é no primeiro, que o alien sai assim de dentro da barriga do cientista. O Alien, o dinossauro, que é igual ao do filme Alien, tem referências a Alien, o Resgate. É como eu disse, é uma sucessão de colagens de cenas e de personagens de outros filmes. Se você nunca viu esses filmes ali do final dos anos 80 e meados dos anos 90, você até que não se sente muito ofendido. Mas quem assistiu os filmes, quando olha assim, percebe que eles estão sofridamente imitando os atores, as sequências de ação e de drama. É assim, meu Deus, são atores horríveis, mas como eu disse, a galera se esforçava ali. Por mais ridículo que fossem os textos, e repetindo, talvez para alguns daqueles atores, aquilo ali fosse a grande chance dele ser visto pelo público, e talvez até conseguir contratos melhores, né? E trabalhar em filmes, entre aspas, melhores. Então, você percebe ali que os atores se esforçam e se dedicam ao máximo mesmo diante das situações mais ridículas e estapafúrdias do mundo. Assim, como eu disse, eu estou rindo agora, depois que acabei o sofrimento de ver esses dois filmes que ambos têm. Não, o primeiro tem 1h29, o segundo tem 1h34. Como eu disse, são os filmes mais ridículos do mundo. Eu estou rindo agora, mas durante o filme foi difícil. Porque, como eu disse, é tão ridículo, é tão mal feito que você chega a se sentir ofendido. Mas eu pensei, não, eu comecei a assistir, eu preciso ver um filme curto, porque eu não vou ter tempo para ver outra coisa hoje, que ainda tem algumas atividades do trabalho. Ah, pronto, é esse aqui que eu vou ver mesmo. Tasquei lá para assistir o filme, mas é horrível. Que agora sim, claro, quem gosta de ver sangue, tem um menino, uma menina que talvez queira fazer um filme, acho que vale a pena assistir para você perceber que não é preciso de muito dinheiro para fazer um filme. Agora assim, que não sirva de inspiração para ninguém. Quem não viu, não veja. Quem já viu, desculpe por ter feito vocês relembrarem, mas para mim eu guardo um certo carinho, uma certa afeição para o Roger Corman, que é o produtor de ambos os filmes, porque realmente eu assistia muito os filmes dele quando eu era criança, porque eles eram repetidamente assim exibidos e reexibidos pelo SBT. Então eu assistia assim dúzias de filmes dele várias vezes e rever esse filme foi um machado, né? Espero que eu nunca mais volte a ver esse filme, que realmente é tétrido, né? E realmente você fica assim imaginando, meu Deus, como é que eles pegam essa cena, esse personagem aí do Exterminador do Futuro ou do filme Aliens e tentam reproduzir de uma forma tão risível, né? Mas, enfim, né? É assim que caminha a humanidade, é assim que uma indústria é construída, né? Degrau por degrau. E por enquanto é só, tentarei assistir um filme de mais relevância, né? Tem uma revista aqui que eu acabei de receber, que eu estou doido para ler, que já é o volume 3. Eu queria ler essa revista para comentar aqui sobre ela, porque é uma daquelas outras coisas que aparentemente tem qualquer nota, mas é mais, pelo menos é divertido, né? Então, por enquanto é só. Tenha um bom dia, uma boa noite, uma boa tarde, não sei que horas que as pessoas costumam acompanhar o YouTube. E
Até o próximo filme ou revista, né? Até mais.